E aí, meus manos de boa, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e o tema do vídeo de hoje é o efeito paixonite. Basicamente, todo cara, né, principalmente quando é mais jovem, a tendência é que com o passar do tempo esse efeito fique cada vez mais fraco, mas é super normal acontecer, né? E vocês vão entender tanto o que é esse efeito e por que isso acontece. Primeiramente, para caras que desejam se relacionar, para caras que desejam interagir com mulheres, né, ou que interagem e tem esse desejo de se relacionar de alguma forma mais emocional ou profunda ou romântica, ou até de forma séria mesmo com alguma mulher, existe uma tendência maior desse efeito paixonite acontecer, que é justamente o seguinte: quando você tem acesso a alguma mina e você tem aquela atração natural, né, no caso você acha aquela mina bonita e você sente que ela tá atraída por você, esse último ponto de que você sentir que ela está atraída por você, às vezes não é necessário para que esse efeito aconteça, que é justamente o efeito de você ter uma paixão meio que instantânea naquele momento e você fica pensando muito nisso, e essa ação de você pensar tanto nela faz com que você fique cada vez pior nas dinâmicas sociais que você interage com ela. Ou seja, você vai, conhece uma mina, se atrai bastante por ela, sei lá, na academia, faculdade, trabalho, enfim. E daí você começa a ter essa frequência de pensamentos nela, e quando chega o momento de você interagir com ela, simplesmente o seu coração acelera, você fica totalmente nervoso, corre o risco ali de gaguejar, de falar alguma besteira, por conta justamente dessa hipervalorização mental que você tem dela. No caso, o nosso sistema de reprodução instintivo, né, ou inconsciente, que seleciona os valores das mulheres que a gente vê, né, esse sistema vai falar inconscientemente de que essa mulher é a mulher perfeita pra gente, e a gente tem aquela primeira impressão, né, e cria uma imagem interna muito forte dessa mulher. Isso pode ser de uma forma mais rápida ou pode ser de uma forma mais lenta. No caso, você pode ver ela repetidas vezes durante um prazo mais longo, ou você pode ver vezes pontuais e sentir esse mesmo efeito. Via de regra, caras que não têm muito poder social ou que não tem muito técnicas sociais de influência, de manipulação, de sedução, de persuasão, que elas têm sim uma relevância. Óbvio que um cara feio não vai conseguir muitas coisas, mesmo ele sendo o mestre dos mestres da sedução, tá ligado? Óbvio que tem outros pilares, né, como a sua influência social, o seu poder aquisitivo e diversos outros fatores vão fazer você ficar mais atraente. Mas se por acaso você não tiver ali uma lata minimamente atraente, né, vai ser muito difícil você ter resultados. Se você for um cara mediano que tem um status social e financeiro bom, provavelmente você vai conseguir sim, com o auxílio da sedução, ter algum nível maior de sucesso, né, nos seus flertes aí, nas suas seduções. Mas via de regra, um cara que não tem outros marcadores de valor, né, como questão social, questão financeira e questão de estética, esse cara com a sedução, ele pode sim até ter resultados, mas não vão ser os resultados que ele deseja. Então, esse efeito paixonite, ele acaba sendo como uma armadilha para a própria pessoa que está sentindo, né, para o próprio cara que está sentindo isso, porque esse cara fica ainda mais defasado sem conseguir interagir de uma maneira interessante com essa mulher. E para caras que não acham que técnicas de sedução funcionam ou algo do tipo, óbvio que não vai ser uma técnica que você usa que vai dar um resultado mirabolante, mas quando uma pessoa que consegue movimentar o emocional de outras pessoas está interagindo, essa pessoa se torna muito mais interessante, tá ligado? Um exemplo básico para nós homens, assim, se nós temos um amigo que ele é muito engraçado mesmo, tipo fora da curva, é totalmente interagir com esse cara ou com outro cara que não tem essa mesma habilidade ou não tem um mínimo de habilidade com relação a falar piadas. Então, existe sim uma performance social que provavelmente possa ser mais interessante do que outros. Então, se a maioria dos caras são caras que estão ali servindo a mulher de maneira subserviente, quando você não é isso, você acaba se destacando, tá ligado? Se uma mina que tem acesso a muitos caras de maneira muito fácil, tenta por conta de algum interesse dela, né, já prévio, que pode ser estética, pode ser seu valor social em algum grupo, ela tenta ali te manipular, tenta ali conquistar você de alguma forma e você não demonstra que está interessado ou que foi fisgado,
provavelmente ela te veja como de maior valor, tá ligado? Não tem como negar que dinâmicas sociais assim, elas acabam influenciando na forma como a gente vê as outras pessoas. Ou seja, quando você não tem um conhecimento prévio sobre alguém, você vai pressupor muitas coisas só através da estética, através da roupa, através do comportamento, através de como a pessoa fala. Então, se você se porta de um jeito específico e de outro jeito específico, as pessoas vão captar mensagens diferentes, tá ligado? Só que você também, com essa mensagem, né, subconsciente, essa mensagem subliminar, essa mensagem através de roupas, através de comportamentos, também não vai te deixar um Brad Pitt da vida, né? Não vai te deixar um cara do topo da hierarquia. Mas ele provavelmente vai te auxiliar a dar algum upzinho no seu VSM. Mas voltando para o assunto, o ponto-chave é que quando você está nesse efeito paixonite, que você está pensando muito nessa mulher, que você muitas vezes, quando tem estratégias de sedução, fica bolando, né, estratégias na sua cabeça para usar com a mina, fica tentando criar oportunidades ou pensar como é a melhor forma de fazer X ou Y, isso simplesmente te joga ainda mais no buraco. Isso simplesmente te torna cada vez mais dependente da aprovação dela, cada vez mais com seu ego posto nas mãos dela, e ela pode escolher, né, o que vai acontecer. Então, quando você identificar que você está afim de uma mina e você está realmente investindo muita energia mental, muita energia física também, né? Você também se inclina demais para procurar ela, para conversar com ela, isso é um tiro no próprio pé. Na verdade, quando você está sobre esses sintomas, né, do efeito paixonite, você vai ter uma tendência muito maior a ficar subserviente àquela mulher. Homens também com pouca experiência em relacionamentos tendem a mais facilmente também ter esse efeito paixonite, né? E o nome desse efeito é efeito paixonite justamente porque ela é diferente da paixão. A paixão já é quando realmente aquela sensação, aquele sentimento, aquele desejo pelaquela outra mulher já se instala durante muito tempo. No caso, realmente você está apaixonado por aquela mulher. Mas aquela mulher que ainda é um pouco distante de você e você tem esse desejo muito grande de interagir com ela, e nos momentos que você vê ela, você já fica ansioso, já fica nervoso, já fica muito alerta, isso é um sinal de que realmente você está sentindo aquela mulher como de mais alto valor do que você, porque você visualizou aquela mulher com tantos aspectos positivos, que na maioria das vezes são imaginários, né? Que ela ficou de um valor tão alto comparado ao seu, a ponto de você não se sentir confortável ou não se sentir merecedor, né, de conseguir essa mulher. Outra característica desse efeito paixonite é que, geralmente, você se apaixona pela idealização que você tem daquela pessoa. Basicamente, você, quando está imaginando, né, cenários com essa mulher, você imagina os cenários que são 100% desejos imaginários seus. Tipo, você tá afim dessa mina, né, que você conheceu, sei lá, no seu trabalho, e daí, quando você chega em casa, você fica imaginando ela trocando mensagens com você, ela saindo com você, ela transando com você, tá ligado? Ela fazendo tudo exatamente do jeito que você imagina e do jeito que você espera. Só que essa imaginação, né, não tem nenhum fundamento na realidade. Na verdade, esse desejo é simplesmente seu e, com certeza, utópico. Porque, via de regra, né, na verdade, pode ter algumas situações que, dependendo da sua estética e da estética dela, possa acontecer. Mas, via de regra, a maioria das vezes que isso acontece, não dá bom. Então, via de regra, o cara vai conhecer essa mina, vai achar essa mina minimamente atraído. Normalmente, se esse cara é saudável, né, com mulheres, ele vai achar que essa mina tá atraída por ele, e daí vai começar o efeito paixonite. Outros caras não necessariamente precisa disso, né? Porque muitos caras realmente estão tão carentes que só de estar ali com a troca de olhos, talvez, ou então só de estar habitando no mesmo ambiente, esse cara já vai conseguir sentir esse efeito paixonite, né? Então, o cara achou a mina muito atraente para ele, depois interagiu com ela, ele acreditou que ela estava interessada, e daí há uma formação de uma imagem imaginária na cabeça desse cara, né, com relação a essa mulher, ou seja, ele põe qualidades nessa mulher, ele põe comportamentos nessa mulher, que ele nem sabe se realmente ela se comporta, ou se ela pensa, ou se ela age daquela forma.
E daí essa imaginação que esse cara tem, essa idealização da mulher que o cara tem, faz com que ele fique pensando coisas, formas, acontecimentos, situações com essa mulher, ao nível do corpo dele realmente entrar quase que em pane quando vê o estímulo, né, principal, que é essa mulher na vida real. Então ele vê essa mulher e isso mexe tanto com o emocional dele, mexe tanto com o ego dele, mexe tanto com as imaginações de desejo que ele tinha, que isso gera meio que um medo de não fazer cagada, e daí ele fica com muito remorso, fica com muito medo, quase não conseguindo falar, quase não conseguindo interagir de uma maneira interessante, onde muitas vezes antes dele estar nesse efeito paixonite ele conseguia fazer. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like. Se você tem alguma dúvida, põe aí nos comentários. Esse vídeo aqui não teve roteiro, então foi mais tirado de cabeça. Então deixa seu like, deixa o comentário, ativa o sininho, se inscreve. Até o próximo vídeo e é nóis.